Boa noite, gente, oficialmente. Muito obrigada por estarem aqui, né, nesse momento, colocando esse assunto como uma prioridade, que é a nossa preparação emocional para ser mãe, para ser pai também, viu? Os pais também se preparam emocionalmente para esse processo. A nossa preparação emocional para a relação mãe-filho, para a relação conjugal depois do casamento, para o nascimento dos filhos, para uma maternidade leve, uma maternidade conectada. Então, gente, eu falo que muitas vezes nós preparamos o nosso ambiente físico, muitas vezes a gente se prepara fisicamente, a gente se prepara em termos nutricionais, a gente prepara a casa, a gente manda lavar as cortinas, a gente prepara o quarto, a gente prepara o enxoval, o berço, a banheira, os produtos que nós vamos usar. A gente prepara todo o externo para receber esse bebê. O que também é importante, eu acredito que seja importante. Mas a principal preparação que nós podemos fazer para a maternidade é a nossa preparação interna. É nos preparar emocionalmente para sermos mães e pais mais conscientes, principalmente, desse processo e de tudo que vem com ele. Então, hoje, inclusive no final dessa live, eu vou oferecer para vocês um material totalmente gratuito que eu preparei para que essas mães e esses pais possam ter acesso a formas de se preparar emocionalmente para serem mães e pais. Sejam do primeiro filho, sejam do segundo filho ou de quantos filhos forem, tá? Então, esse assunto é para quem já está grávida, né? O casal que está grávido, para quem já tem filhos, inclusive que quer se preparar mais, né? Nesse processo. E também para aqueles que ainda não estão no processo, mas que têm essa intenção. Então, esse conteúdo também é para vocês. Primeiro de tudo, eu preparei um conteúdo para vocês e esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês e no final da live eu vou contar para vocês como que vai ser. Primeiro de tudo, gente, para a gente pensar em sermos pais e mães mais conscientes do nosso processo, nós precisamos de resgatar um pouco da nossa história. Entender que existe uma estrutura aqui, né, que vem, por exemplo, da família da mulher. Entender que existe um sistema aqui que vem da família do homem e entender que quando a gente se junta como casal, nós precisamos criar o terceiro sistema. O que é esse terceiro sistema? Esse terceiro sistema é olhar para essa relação, dos nossos pais, da forma com que os contratos são estabelecidos entre eles, da forma com que a criação foi feita, com que a educação foi processada, olhar para essas duas formas, para esses dois sistemas, seja da nossa família, seja da família do nosso parceiro, e criar conscientemente um terceiro sistema. O que é criar conscientemente o terceiro sistema, gente? Criar o terceiro sistema é olhar para as duas estruturas que existem hoje, para as duas estruturas, né, no qual um ou outro do casal foi submetido, a educação que teve, né, a forma com que foi trabalhado vários assuntos em termos, né, educacionais, e escolher conscientemente aquilo que nós, casal, na nossa relação, que nós dois queremos repetir e aquilo que nós queremos fazer diferente. Então, esse amadurecimento para uma preparação emocional para se tornar mãe e pai começa nessa relação do casal. Começa nessa relação de olhar com muita verdade para esses dois aspectos. Eu falo, gente, que só aí já seria um grande desafio, né? Quando a gente olha, quando a gente casa, já seria um grande desafio a gente ter que lidar com todas essas diferenças educacionais.
Quando um filho nasce, aí que essas diferenças, elas se tornam ainda mais expostas, mais gritantes, mais desafiadoras, mais desgastantes. Por isso que eu falo que tudo começa nessa relação do casal. E aí, o que nós precisamos ter consciência nesse processo, né, do se preparar? Nós temos que ter consciência, gente, que a maternidade e a paternidade são escolhas. Muito obrigada. São escolhas. O que significa isso? Tirando os casos, né, gente, claro, de abusos, né, e outros casos nesse sentido, nós escolhemos ser mães e sermos pais. Por quê, gente? Essa escolha, ela pode estar no nível consciente ou no nível inconsciente. Mas mesmo que esteja no nível inconsciente, não deixa de ser uma escolha. Se nós somos adultos e sabemos formas de evitar filhos, então, gente, significa que toda gravidez, tirando nesses casos que eu citei, são escolha. Entendem? Então, o que nós precisamos fazer diante disso? Uma vez, né? Caso esse planejamento não tenha sido, vamos dizer assim, consciente, nós precisamos de olhar para essa relação e começar a nos preparar mais que todo esse processo externo. Nós precisamos começar a nos preparar aqui dentro. Porque o principal impacto da maternidade não é se você tem um berço ou não. Não é se você tem uma banheira bacana ou não. Não é se a casa tem a estrutura ideal ou não. Porque um bebê, em termos estruturais, precisa de muito pouco. O bebê precisa da gente. O bebê precisa de pai e mãe conscientes. O bebê precisa de pai e mãe participativos. O bebê precisa de pai e mãe coesos, para que possam verdadeiramente estarem abertos para esse processo. Então eu falo que existe um processo que nós precisamos de começar a pensar na maternidade e na paternidade, que é o processo de autorresponsabilização. Se apropriem disso, gente. Mas foi porque o outro. Mas porque eu não. Mas... Gente, apropriação, autorresponsabilização. Que, isso é escolha nossa. Esse é um processo nosso, tá bom? Então, essa autorresponsabilização, ela só acontece se existe um processo de conscientização. O que é esse processo de conscientização, gente? É o processo que nós vamos realmente olhar para toda essa estrutura familiar e a gente vai começar a promover mudanças e a promover combinados de formas de conciliar, de recombinados na relação do casal. Sabe, quando o casal casa, gente, eu acho isso interessante. Quando o casal casa, a gente faz vários contratos, inclusive contratos pros convidados, contratos para uma igreja cheia, contratos para família, mas nós precisamos estabelecer o contrato entre o casal. As promessas que precisam ser feitas entre o casal e não pro outro. Tem pessoas chegando aqui, sabe, gente? Tudo bem? Uhum. Oi. Tem uma aqui. E outra aqui. Tem outra aqui. Papai, vem cá. Aparece aqui na live da mamãe. Tem o papai ali também. Vem cá, papai. Aparece. Dá um beijo. Aparece, pai. Não, tá bom. Você pegou minha maquiagem. Você pegou minha maquiagem. Me mostra de maquiagem, Jesus. Não, gente. Eu quero maquiagem. Agora vamos. Deixa a mamãe terminar aqui. Oxi. Agora que eu tô. Não, gente. Tô bonita. Bora. Devolve a maquiagem pra mim. Tchau, pessoal. Tchau. Eu quero tchau. Tchau. Beijo.
Devolve minha maquiagem. Então vamos lá, gente. Eu cheguei direto do trabalho, eles não estavam aqui e já vim direto fazer a live para vocês. Então, gente, esses combinados precisam sofrer alterações. Sabe aquele combinado? Obrigada. Sabe aquele combinado que a gente fez lá no início da nossa relação? Quando os filhos entram na jogada, vamos dizer assim, nós precisamos de redefinir esses combinados, gente. Nós precisamos de trabalhar novamente com tudo isso. Sabe aquilo que dava certo antes? Às vezes nós vamos precisar alterar aquilo que sempre foi assim desde quando a gente casou. A partir de agora, para conciliar os novos papéis, nós precisamos realmente ter novas formas de olhar para tudo isso. Então, gente, e o que eu falo? Olhar para tudo isso é tomar consciência de que cada filho, se eu estou preparando, por exemplo, para o segundo filho, para o terceiro filho, seja lá, né, qual for, cada filho vem num momento familiar diferente. Cada filho vem numa relação emocional do casal, financeira do casal, conjugal do casal, e encontra essa família com uma estrutura física e uma estrutura emocional diferentes, entendem? Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não tratamos os nossos filhos iguais. Ou nós não deveríamos tratar os nossos filhos iguais, porque os filhos já vêm num momento totalmente diferente da relação do casal. Diferentes em diferentes sentidos, né? Em termos emocionais, em termos financeiros, em termos espirituais, em termos conjugais e por aí vai. Então, gente, primeiro de tudo, é entender que cada filho vai encontrar um casal com uma determinada disponibilidade. Cada filho que nasce na hierarquia familiar, na dinâmica familiar, vai encontrar a família num determinado momento de vida. Então, gente, nós precisamos sim nos preparar para isso, nos preparar emocionalmente e trabalhar, principalmente o que nós vamos trabalhar aqui hoje, algumas crenças que são impostas pela sociedade de uma forma muito cruel. E aí, quando o filho nasce, eu tenho um tanto de paciente que vai lá no consultório, um tanto de cliente com recém-nascidos, vivendo o seu puerpério, desgastadas. Clientes, assim, dilaceradas internamente, porque se prendeu a tantas crenças sociais que acreditou que a maternidade era só isso, que vinha de acordo com a crença. Então, nós vamos trabalhar essa desconstrução de algumas crenças que eu quero falar aqui para vocês, que nós precisamos olhar para isso emocionalmente falando, tá? E aí, gente, o que é importante? É importante entender que as crianças, elas trazem heranças. As crianças não vêm no mundo como uma folha em branco. As crianças, elas trazem impressões, heranças familiares. Familiares tanto do primeiro sistema quanto do segundo sistema e desse terceiro sistema que está em formação, que está em processo de criação. E que tipo de heranças são essas? Heranças sociais, heranças econômicas, heranças financeiras, políticas, sexuais, religiosas. E são essas heranças que nos primeiros anos de vida constituem as nossas crenças. As nossas crenças, gente, aquilo que a gente acredita, e às vezes aquilo que a gente acredita de uma forma muito forte e que muitas vezes a gente passa uma vida inteira acreditando nisso e uma vida inteira buscando relacionamentos, às vezes, que não são saudáveis, não se permitindo ser merecedoras, né? De vários movimentos que acontecem na nossa vida, não nos permitindo reconhecer a nossa capacidade, reconhecer o amor do outro, né, direcionado pra gente, porque nós vamos constituindo crenças vindos dessas heranças familiares, crenças disfuncionais nesses diferentes pilares, no pilar social, no pilar econômico, no pilar religioso, no pilar familiar, político, sexual e por aí vai. E aí, gente, o que é importante a gente entender?
que quando um bebê nasce, e essa via de parto é algo que, no outro momento, a gente conversa sobre isso, mas que é muito importante as mulheres se prepararem, inclusive, para esse processo do parto, para que as mulheres, desde esse momento, já desconstruam crenças. Gente, eu precisei de desconstruir tantas crenças para eu conseguir ter o parto que eu realmente queria, que vocês não têm ideia. Porque isso é porque eu tinha uma autorresponsabilização realmente muito grande. Porque o que era gente olhando pra mim falando assim: você é muito magra, você não vai dar conta de ter o parto normal. Ah, muito miúda. Ah, a barriga tá muito grande. Ah, a barriga tá muito pequena. Ah, tem pouco líquido. Ah, tem muito líquido. Ah, isso, aquilo. Quanto de crenças vão sendo absorvidas por essa mãe, por esse pai, e que muitas vezes faz com que a gente haja em conformidade com essas crenças. Por isso que eu falo com vocês, se autorresponsabilizem, tomem consciência daquilo que vocês desejam. Porque aí, gente, eu estudei, mas eu estudei que se às vezes algum médico viesse conversar comigo sobre parto, eu sabia conversar de igual para igual, porque eu estudei muito o que eu realmente queria. Eu estudei quais eram as indicações para uma cesariana, no caso, realmente, de eu ter uma indicação real para cesariana. Eu estudei se pouco líquido era indicação para cesariana, se muito líquido, se circular de cordão, se isso, se aquilo. Eu me encorajei, eu me empoderei, eu me autorresponsabilizei pelo meu processo. E o que aconteceu? Tive 2 partos super rápidos, tranquilos, né? Não sem dor, né, gente? Claro que parto tem dor, mas eu já não conseguia pensar na minha cabeça um parto sem dor. Já não passava isso no meu plano mental que tivesse, que existisse a possibilidade de um parto sem dor. Mas eu precisei de me apropriar. E o que foi diferencial para que eu realmente conseguisse? Eu estar alinhado com o meu terceiro sistema. Então, era eu estar alinhado com a minha família de origem ou com a família de origem do Diogo? Não, era eu estar alinhado com o Diogo e nós dois, no nosso terceiro sistema que a gente precisou de criar para que tivesse bom para nós dois. Para mim tá bom desse jeito, você me apoia nisso? Então, eu ia capacitando, porque na verdade eu queria ter em casa, né? Mas aí meu marido não permitiu. Mas eu ia estudando e capacitando o Diogo. Então o processo foi acontecendo. O primeiro bom, o segundo ainda melhor, né? Porque eu estava mais consciente, né? Mais apropriada do meu próprio corpo, mais conhecedora de todos os processos, inclusive de técnicas, né? Para diminuir a tensão, para diminuir a dor e por aí vai. Então, gente, não se permitam serem vítimas das situações. Não se permitam não se apropriarem da maternidade e da paternidade de vocês. Não se permitam passar por todo esse processo só atendendo as expectativas do outro. Estudem, capacitem, busquem informações, busquem profissionais de referência que vão ancorar a decisão de vocês, entendem? Então, todo o processo da maternidade e da paternidade passa por esse processo de autorresponsabilização e conscientização. E o que o nascimento traz, gente? O nascimento é uma ruptura. O que significa essa ruptura? O corpo físico do bebê se separa do corpo físico da mãe. Entendem? O corpo físico. Por quê, gente? Porque emocionalmente bebê e mãe são um só. Emocionalmente, existe um processo de esterogestação, que é o quê? Que é a gestação fora do útero, externo. É uma gestação fora do útero que faz com que mãe e bebê se encontrem no mesmo tanque emocional, que eu costumo usar essa metáfora de uma autora que chama Laura Gutman, que fala sobre isso. É como se mãe e bebê estivessem na mesma piscina.
E nessa piscina, nesse tanque, não dá para separar o que é a água da mãe e o que é a água do bebê. Com as emoções mãe e bebê, acontecem dessa forma. É como se eles estivessem em fusão emocional, fundidos emocionalmente um com o outro. Então, entende como que a nossa preparação emocional é importante? E o que acontece nesse momento de ruptura do nascimento, né? Várias vivências na vida dessa mãe e desse pai. Várias vivências que foram reprimidas ao longo dos anos vêm à tona no primeiro plano. O nascimento de um filho, gente, traz a revivência. Não, né? Traz a... vem à tona, vamos dizer assim. Vem à tona várias vivências que tinham sido reprimidas e que estavam aí em algum lugar. Porque as vivências que não são expressadas e não são canalizadas por vias saudáveis, elas simplesmente não desaparecem, gente. Elas ficam em algum lugar dentro de nós. Então, muitas vezes o momento do nascimento é um momento de solidão. É um momento de incompreensão. Porque muitas vezes essa mulher que está por trás dessa mãe, essa mulher não é vista. Essa mulher não é percebida nas suas dores emocionais. Essa mulher não é olhada. Quando um bebê nasce, gente, quem é o mais importante da família? No nascimento de um bebê, quem é a pessoa mais importante na família depois que um bebê nasce? Quem é a pessoa mais importante na família depois que um bebê nasce? Quem me responde? A mãe, o bebê, a mãe. Decidam aí. O bebê. Gente, a pessoa mais importante na família depois que um bebê nasce é a mãe. Vamos lá, novamente, isso mesmo. A pessoa mais importante na família depois que um bebê nasce é a mãe. Só que onde estão todos os olhares da sociedade, das visitas, de todo mundo que chega? Onde que esse olhar tá? Esse olhar tá no bebê. Todos os olhares estão direcionados para o bebê. E quem mais precisa receber esse olhar é a mãe. Por que que é a mãe? Porque a mãe e o bebê são um só. Então, a mãe estando emocionalmente cuidada, a mãe com seu tanque cheio, a mãe sendo acolhida, gente, necessariamente o bebê também vai estar sentindo isso. Entende? Uma mãe sem apoio, uma mãe ferida nas suas dores, uma mãe sentindo solidão, sentindo toda uma incompreensão ao seu redor, porque afinal de contas não é possível que você acabou de ter um filho e não tá feliz soltando foguetes. E é possível que a gente não esteja feliz. Por quê? Porque igualmente como acontece em todas as nossas relações, nós estamos construindo o nosso amor. Tá bom? Então, gente, quem precisa ser olhada nessa relação é a mãe. Sempre a mãe. Vamos ancorar essa mãe, vamos cuidar dessa mãe, vamos trabalhar essa mãe emocionalmente nos seus processos, no seu puerpério que às vezes é tão solitário, que é tão desgastante. Vamos olhar. Você quer oferecer alguma coisa? Ofereça para essa mãe. Deixa que a mãe se aproprie do bebê, ofereça para ela. O que eu poderia fazer para te ajudar? O que eu poderia fazer para você poder comer uma comida gostosa? O que eu poderia fazer para você ter um banho tranquilo? O que eu poderia levar para te ajudar? Para essa mãe, o olhar é para ela, tá?
E aí, gente, por quê? Porque os filhos são espelhos fiéis do que se passa no mundo interno dos seus pais, especialmente a mãe. Então, se os filhos refletem o que se passa no nosso mundo interno, a mãe, estando bem cuidada emocionalmente, entende que ela vai refletir um modelo digno para o seu filho? Um modelo de referência, um modelo de amor, um modelo de carinho, um modelo de cuidado. Por quê? Porque a gente reflete para o outro aquilo que a gente está cheio dentro. Combinado? Então, gente, no âmbito emocional e afetivo não existe separação. Mãe e bebê são um só. E aí eu vou contar uma coisa maravilhosa para vocês, extremamente maravilhosa. Nós precisamos, como mães, nós precisamos estabelecer uma comunicação muito honesta com os nossos filhos. Mesmo bebê, Marcela, mesmo bebê. E a comunicação honesta que eu falo, gente, sabe por que que é? Porque os filhos, eles já estão sentindo o que se passa aqui dentro. Os filhos não sentem o que a gente está falando, os filhos sentem o que a gente está sentindo. Eles estão fusionados emocionalmente nessa relação, entende? Então, o que está processando neles é aquilo que nós estamos sentindo. Quando a gente consegue comunicar, verbalizar, alinhado com aquilo que a gente está sentindo, é como se um quebra-cabeça encaixasse dentro dos nossos filhos. Porque quando os filhos estão percebendo algo de nós emocionalmente e nós estamos falando uma coisa diferente, entende que é como se esse quebra-cabeça não encaixasse? Então, gente, podem falar a verdade para os filhos de vocês. Mesmo bebê. Gente, eu já atendi muitos casos impressionantes. Quando a gente começa a olhar para esse pilar, impressionantes dessa fusão emocional. De um bebê que só chora, passou por todos os médicos aqui e fora, não conseguia encontrar um sentido para isso. E aí a mãe entrou no processo terapêutico. E o que que a mãe fez, gente? A mãe chorou. A mãe colocou para fora. E a mãe se libertou, porque enquanto o bebê chora, o bebê não tá chorando por ele. Ele tá chorando por essa mãe que tá aqui, ó, engasgada em um tanto de dor emocional e que, devido a todo o processo do puerpério, todas as crenças sociais, toda a incompreensão, toda a solidão desse momento, essa mãe não consegue colocar para fora isso. Então, gente, os bebês manifestam por nós. Aquilo que os pais não conseguem colocar para fora, os filhos, especialmente filhos até 7 anos, nessa primeira infância, expressam por nós. Então, muitas vezes, quando você olhar o comportamento desafiador do seu filho e tender a falar assim, nossa senhora, que menino difícil, o que que eu vou fazer com esse menino? Olha para dentro no primeiro momento e busque a correspondência dentro de você. Na maior parte das vezes, pode ser que os nossos filhos estão refletindo o que se passa aqui dentro. E quando eles falam isso, se a gente está num processo de autorresponsabilização e consciência, o comportamento dos nossos filhos é luz para a nossa vida. Por meio do comportamento dos nossos filhos, nós conseguimos perceber aquilo que se passa no nosso mundo interno e nos faz olhar para isso com mais consciência para que a gente possa agir. Então, muitas vezes, gente, um problema com o nosso filho não é um problema com o nosso filho. Muitas vezes, o mau comportamento dos nossos filhos, a intervenção e a atuação não vai ser com os nossos filhos, vai ser aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gestação, ela é um processo de unidade. O nascimento é um processo de dualidade. É um processo de ruptura. Mas entende que nessa ruptura existe um espaço de intimidade aí, um espaço dessa simbiose em que nós precisamos de começar a olhar para a linguagem do bebê, para esse ritmo social, para esse ritmo natural da infância,
que é muito diferente desse ritmo frenético no qual nós estamos vivendo. Então, gente, cuidado para nessa dualidade, que é quando separa o corpo físico do bebê do corpo físico da mãe, para que a gente não se perca nas necessidades dos nossos filhos, tá? Nas necessidades que os bebês demonstram pra gente. E aí eu falo com vocês. Para isso, nós precisamos de começar a trabalhar o nosso processo de crenças. Respondam para mim, gente, olha só, quando eu falo com vocês. Filho de peixe, vamos lá. Filho de peixe. Crenças sociais que nós colocamos aí, ó, e muitas crenças limitantes que nos impedem de realmente olhar de uma forma diferente para tudo que está no nosso entorno. Filho de peixe, vamos lá. Peixinho é pau que nasce torto. Pau que nasce torto. Pau que nasce torto. Filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto. Nunca se endireita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Mentira, gente. Tá brincando. Nós não vamos dançar o tchan aqui, não. Entende que a nossa formação vem, gente, com muitas crenças de que os nossos filhos e de que nós, muitas vezes, em relação aos nossos pais, nós viemos para repetir. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Vamos, pau que nasce torto, mentira. Vem para repetir. E o que eu tô falando com vocês? Que nós precisamos de olhar para isso de um jeito diferente. Toda vez, gente, que a gente pensar, por exemplo, nossa, emagrecer é difícil demais, fácil é engordar. Tudo na vida vem com muita dificuldade. Ai, toda vez que a gente tiver essas crenças, entende que nesse aspecto, nesse ponto, nós não vamos evoluir. Se eu entendo que emagrecer é difícil demais, que fácil é engordar, gente, eu não vou emagrecer nunca na minha vida. Entendem isso? Se eu entendo que tudo na vida vem com muita dificuldade, entende que nada pra mim vai ser fácil, que eu sempre vou precisar de batalhar muito para atingir aquilo que eu realmente quero e espero. Entendem isso? Então eu vou perguntar para vocês, qual que é a crença que vocês têm de criar filhos? Criar filhos é... Respondam aí para mim. Criar filhos é... difícil, desafiador, para o mundo. Criar filhos é para o mundo, desafiador, muito difícil. Entende, gente? Que enquanto a minha percepção de criar filho for difícil, entende que cada vez mais a minha maternidade vai ser pesada e desgastante? Agora, eu posso entender que meu filho, criar filhos é algo desafiador? Certamente. E pode ser muito gratificante? Certamente. E pode ser muito maravilhoso? Certamente. E pode ser muito conectado? Certamente. E pode ser muito leve? Certamente. Porque pode ser tudo isso. Pode, gente, pode. E eu falo que todas nós temos condições de viver essa maternidade. E quando eu falo
de uma maternidade leve e conectada com os filhos, em nenhum momento eu disse para vocês que é uma maternidade fácil. Em nenhum momento eu falo que leveza é ausência de desafio. Em nenhum momento eu falo isso. Mas a leveza na relação é olhar para as necessidades e se conectar de uma forma diferente. E para isso o processo é aqui, ó. Eu preciso de educar-me para educar o outro. Eu preciso entender o meu processo de educação para que eu possa exercer no outro uma parentalidade, uma relação que possa ser válida, que possa ser presente, que possa ser participativa. E aí é o que eu falo com vocês. Filho de peixe, peixinho é, pau que nasce torto, nunca sei direita. Síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim, Gabriela? Não. Sabe por quê, gente? Porque existe um sistema aqui. Existe um sistema aqui. E na minha relação familiar, eu posso criar um outro sistema. E enquanto eu não criar esse terceiro sistema na minha relação casal, na minha relação familiar, olhando para dentro e entendendo o que eu gostaria de repetir aqui conscientemente, o que eu gostaria de repetir aqui conscientemente, o que conscientemente nós agradecemos a tudo que foi aqui, a tudo que foi aqui e buscamos uma forma diferente de agir. Se a gente não olha para o nosso próprio processo de educação, nós não conseguimos estabelecer uma parentalidade que seja diferente, que seja participativa, que seja presente. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente buscar a nossa cultura, se a gente buscar que a forma com que nós fomos educados pelos nossos pais, nós vamos ver que muitas vezes o que eles conseguiram, o que era possível naquele momento, era uma parentalidade onde a infância não era vista, onde a criança não era percebida nessa relação familiar como um ser que, inclusive, pode ser participado e tomar decisões. Claro, na idade, com a maturidade, né, cognitiva, maturidade neurológica que cada idade tem, que cada criança tem na sua fase de desenvolvimento. Mas a criança, ela precisa ser vista. E nós viemos de uma cultura em que a infância não é valorizada dessa forma. Eu acredito que nós estamos nesse movimento agora, como houve um movimento lá atrás da mulher, de se colocar, de ser vista, de ser ouvida, de se posicionar, hoje existe esse movimento da infância. Então agora nós temos a possibilidade de exercer uma parentalidade realmente consciente para os nossos filhos. Mas para isso, gente, nós vamos precisar desconstruir algumas crenças. E que eu vou passar tudo isso para vocês no conteúdo que eu preparei. E para a gente desconstruir isso, a gente começa atuando onde? É aqui, ó. Não adianta. O comportamento dos nossos filhos, gente, o comportamento dos nossos filhos, aquele mais desafiador. Pensa naqueles comportamentos, sabe aqueles, assim, desafiadores que nos tiram do sério? É desses comportamentos mesmo que eu tô falando. O comportamento dos nossos filhos são alerta para que a gente possa olhar para dentro. Os comportamentos dos nossos filhos fazem a gente dar esse estalo aqui de alerta para que a gente possa atuar sobre nós mesmos. Quando nós atuamos sobre a gente, nós conseguimos refletir e oferecer aos nossos filhos relações mais conectadas. Oferecer aos nossos filhos um olhar diferenciado, inclusive para o comportamento. Porque existem coisas por trás desse comportamento. Existem coisas de pensamentos e sentimentos que estão alimentando esses comportamentos. Um comportamento simplesmente não começa assim. Não é do nada. Muitas vezes eu escuto pais falando assim, meu filho estava ótimo, do nada. Do nada, do ponto de vista do adulto. Mas será que do ponto de vista da criança, quando a gente se conecta e entende as necessidades emocionais ali por trás dos nossos filhos, será que também é do nada? Então vamos olhar para a infância com esse jeito diferente.
E por que que nós precisamos atuar nessa mãe, que é a pessoa mais importante da família quando um bebê nasce, gente? Por quê? Porque nós, pais, somos o primeiro mundo que os nossos filhos conhecem. Nós somos o primeiro mundo para os nossos filhos. Desde o nascimento, nós estamos refletindo crenças nos nossos filhos, heranças para os nossos filhos que estão sendo absorvidas. E no primeiro momento, os nossos filhos não absorvem como filtro. Porque o que o filtro faz? Passa qualquer coisa no filtro? Não, existe um filtro que filtra. Os nossos filhos nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, eles não são filtros, eles são esponja. Então, eles estão absorvendo tudo que chega, porque eles não têm maturidade cerebral ainda, gente, para filtrar o que chega para eles, para entender isso é bom, isso eu quero, isso não é bom, eu não quero. Então, eles absorvem como esponja. Entendem isso? Então, atuem sobre vocês. Atuando sobre vocês, sobre um processo mais consciente de ser mãe, sobre um processo mais consciente de ser pai, a gente consegue oferecer para os nossos filhos modelos mais conscientes, ok? E aí, gente, quais são algumas crenças que eu quero trabalhar com vocês aqui? Primeiro de tudo, pra gente criar, né, essa crença que muitas vezes a gente manda, os filhos obedecem e para as crianças só resta fazer isso, afinal de contas, nós adultos sabemos o que é melhor para as crianças, né? Primeiro de tudo, gente, observe seu filho desde o nascimento. Observe as sutilezas, observe os seus incômodos, promova uma auto-observação e busque correspondência desse comportamento aqui, ó. Ah, meu filho só chora, meu filho recém-nascido só faz isso, meu filho recém-nascido não quer peito, meu filho recém-nascido isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Toda vez que você identificar um comportamento no seu filho, busque correspondência desse comportamento em você. Faça esse processo de apropriação. Faça esse movimento e entenda o que daquilo que meu filho está refletindo, o que é meu. O que faz parte aqui, ó, das minhas dores emocionais. O que faz parte das minhas vivências reprimidas que têm vindo à tona. O que faz parte do meu mundo interno. Percebeu? Comunique de forma clara e simples com seu filho do que se passa no seu mundo interno. É uma dificuldade de amamentar e algo que eu nunca quis, por exemplo, converse com seu filho. Tá difícil, né, filho? Tá difícil. A mamãe muitas vezes nem pensou que conseguiria amamentar. A mamãe se sentia incomodada amamentando. Tá difícil para nós dois. A mamãe esperava que fosse mais fácil. Mas a mamãe já está olhando para tudo isso. Se aproprie, entende? Comunique claramente, comunique de forma honesta e honesta, inclusive, emocionalmente falando. Comunique com seus filhos. Não se preocupem, gente, se seus filhos vão entender ou não. Se preocupe em trazer essa honestidade emocional para essa relação. Se preocupe em comunicar verdadeiramente, tá? Filho, tá difícil, né? Nossa, tá muito desafiador para nós dois. A mamãe esperava que fosse ser mais fácil, mas a mamãe tá tentando, nós estamos construindo juntos a nossa relação. A mamãe tá fazendo o melhor. Eu entendo que você também tá fazendo o seu melhor. Pode mostrar pra mamãe que a mamãe tá aqui, ó, pra te olhar. A mamãe tá aqui te vendo. A mamãe tá percebendo internamente o que tá acontecendo. E a mamãe já está buscando ajuda pra isso. E a mamãe já está percebendo todo esse processo. Se aproprie, tire dos seus filhos recém-nascidos, tire dos seus filhos na primeira infância aquilo que é seu. Aquilo que tá aqui, ó, que tá doendo internamente, mas comunique verdadeiramente. Não fale uma coisa que não esteja compatível com o que tá sentindo. Sabe por quê? Porque os nossos filhos estão conectados com a gente por amor. Então, gente, honre essa relação de amor com seus filhos em qualquer momento da vida.
Tô estressada com o trabalho. Filho, tá difícil aqui em casa. A mamãe tá tendo menos tempo pra você. E prepara, inclusive, o mais velho, no caso do segundo filho. Filho, eu sei que tá difícil. Eu sei que depois que seu irmão nasceu, o nosso tempo tá mais corrido. A gente não tem tanto tempo pra ficar junto mais. E hoje a mamãe tem 10 minutos, filho, que vai ser só nosso, pra gente fazer o que você quiser fazer. Mas não finja que tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem. Não finja que nada mudou, sendo que tudo mudou. Quando a gente fala, às vezes, pro mais velho assim, não, filho, mas tá tudo a mesma coisa. Mamãe continua te amando. Como assim tá tudo a mesma coisa? Tudo mudou. Tem um neném em casa que só chora, só faz cocô, que tira a atenção da minha mãe o tempo inteiro. E como assim tá tudo igual? Então comuniquem verdadeiramente para os seus filhos tudo o que se passa no seu mundo interno. Quando você faz isso, você alivia para o seu filho e você toma consciência de onde você precisa enxergar e onde você precisa buscar apoio, onde você precisa buscar colo, onde você precisa buscar, às vezes, até mesmo ajuda profissional, ok? Busque práticas que vão te ancorar nesse processo. E aí, gente, eu quero trabalhar as nossas crenças. E trabalhar as nossas crenças é trabalhar as nossas marcas. As marcas da nossa vida. As marcas emocionais. As marcas da nossa infância. As marcas da educação dos nossos pais. Do que os nossos pais passaram e de como eles conseguiram ser resilientes para nos oferecer uma educação às vezes diferente do que eles inclusive receberam. As marcas dos nossos relacionamentos amorosos, de amizade. As marcas da nossa vida criam crenças. E cuidado com essas crenças, gente. Questionem essas crenças, não aceitem passivamente isso. Muitas vezes nós passamos por uma vida com a crença de que maternidade é uma experiência de plenitude total. Nós passamos pela vida com uma crença de que toda mulher nasceu para ser mãe. Nós passamos por uma vida com uma crença social pesada que, quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. E nós passamos por uma vida com a crença de que ser mãe é ser completa, de que ser mãe é plenitude, é bênção, é graça, é vida. E aí, gente, a gente se enche de expectativas. E aí, a gente vem para a maternidade, a gente vem para o nosso processo, a gente escolhe tudo isso. E aí, a maternidade real bate na porta. E quando a maternidade real bate na porta, eu vejo mães... Eu vejo mães, gente, eu quero achar a palavra, mas arrasadas emocionalmente. Eu vejo mães que chegam no consultório acreditando que que com elas é diferente. Que como assim a maternidade é tudo isso e eu não amo meu filho? Como assim a maternidade é tudo isso e eu não tô feliz? Como assim a maternidade é tudo isso e eu só choro? Entende o que essas crenças enraizadas fazem com a gente? E aí, gente, o que eu quero desconstruir com vocês? A maternidade pode ser, sim, leve. A maternidade pode ser, sim, a gente pode se tornar mãe. Mas às vezes não imediatamente. Não quando um filho nasce. Às vezes tem mãe se tornando mãe com um filho com 2 anos, com 5 anos, com 10 anos. Tem mãe se sentindo plena, se sentindo viva, se sentindo presente com filhos de 5, 8 anos. Entendem, gente?
E o que eu quero construir com vocês aqui? A maternidade e a paternidade pode ser também estranhamento. Sabe o que eu quero construir com vocês? Que filhos podem causar dor. Sabe o que eu quero construir com vocês? Que mães podem e devem pedir ajuda. Que elas não precisam dar conta de tudo sozinhas. Sabe o que eu quero construir com vocês? Que os pais podem ter sentimentos negativos em relação à maternidade e à paternidade. Que o amor, ele pode vir num primeiro momento, e se vier, ótimo. E se esse amor não vier no primeiro momento, tá ótimo também, sabe por quê? Porque ele pode ser construído. Assim como o amor em outras relações. O amor de mãe e filho, de pai e filho, pode ser construído. Construído a cada dia, a cada contato, a cada toque, a cada troca de fraldas, a cada olhar, a cada movimento, a cada fase, a cada crescimento. Esse amor, ele pode ser construído. Ele não está dado de antemão. E ser mãe e ser pai pode ser desencontro entre aquilo que nós idealizamos para nós e aquilo que de fato nós conseguimos ser. A maternidade e a paternidade pode ser um luto, gente. O luto do filho perfeito. O luto da mãe perfeita. O luto do pai perfeito. O luto da maternidade ideal. E nós precisamos realmente de desconstruir essa mãe perfeita, para que a gente possa desconstruir esse filho perfeito. Tirar os nossos filhos desse lugar de perfeição, de atendimento às nossas expectativas. Então, gente, e tá tudo bem. E você pode estar fazendo um excelente trabalho. E tá tudo bem se eu não amar meu filho no primeiro momento. E tá tudo bem se eu não me sentir plena como mãe. E tá tudo bem se esse filho nascer e essa mãe e esse pai forem nascendo aos poucos. E tá tudo bem o estranhamento. E tá tudo bem os desencontros. E tá tudo bem o luto. Tá tudo bem, gente. Vamos construir uma maternidade mais real. Vamos construir uma maternidade que tá aqui mais ao alcance das nossas mãos. Não é mesmo? E aí eu quero dizer para vocês, a principal preparação que nós podemos fazer é a preparação de entender tudo que se passa aqui, de entender as nossas crenças, de entender que emocionalmente essa ruptura do nascimento traz aspectos internos que às vezes estavam no lugar reprimido e que vem à tona, e entender que tudo isso é apropriação. Quando eu me aproprio e me auto-observo e olho para tudo que se passa aqui, gente, a minha maternidade tem muitas possibilidades de ser mais real, mais leve, mais presente, mais conectada com as necessidades do meu filho. Ok? Se preparem emocionalmente para serem pais e mães responsáveis, presentes, conscientes, preparados para uma escolha, porque é uma escolha. Combinado? Gente, tudo isso que eu falei aqui hoje, eu preparei um material para vocês. Um material que é
preparação emocional para ser mãe e pai. Olhar para dentro não é fácil não, sabe por quê? Olhar para dentro demanda coragem. Olhar para dentro demanda, sabe o que, gente? Filtrar esses excessos do mundo. Filtrar tudo isso que nos bombardeia, às vezes de uma forma muito agressiva, sem nos acrescentar. Nós estamos constantemente sendo bombardeados por excessos de diferentes formas que dificultam esse olhar para dentro. Porque para olhar para dentro, gente, a gente precisa do silêncio. A gente precisa da conexão com a gente mesmo, né? Então, olhar pra gente exige filtros, filtrar todos esses excessos do mundo. Então, comece fazendo esse movimento. E aí, o que eu vou fazer pra vocês? Eu vou colocar no link lá na bio, aqui, né, do meu Instagram, e vou também fazer uma arrasta pra cima para que vocês possam ter acesso a esse material. É um material para que vocês tenham com vocês e relembrem de tudo isso que eu falei, para que possam ser gatilhos, para que vocês saibam onde vocês precisam buscar para se preparar para uma maternidade verdadeiramente presente. Então, a estrutura física, gente, eu acredito que seja secundária. Agora, a estrutura emocional é que o seu filho mais precisa de você. O que o bebê mais precisa da mãe é dela inteira nos seus processos, dela ali olhando com muita honestidade, dela muito consciente, né, com tudo que se passa aqui, porque o que estiver se passando aqui é o que nós vamos refletir para os nossos filhos, tá bom? Daqui a pouquinho já vou colocar uma arrasta para cima aqui e quem quiser pode ter acesso a esse material, combinado? Então, um beijo para vocês, obrigada pela participação. Convidem mães, convidem mulheres que estão se preparando para esse processo, convide uma amiga grávida, né, para fazer esse momento, para se preparar para isso, né? Vou colocar um postzinho aqui, comentem, convidem as pessoas, falem assim, gente, vamos mesmo ouvir essa live e vamos fazer esse nosso movimento de preparação. Com isso, a gente vai ter crianças mais vivendo com pais mais reais, né? E a gente pode colocar os nossos filhos nesse lugar de filhos reais, tá bom? Então, um beijo pra vocês.